O assunto hoje é mais emocional, porque quanto mais corremos atrás daquilo que realmente queremos, mais parece que estamos distante e mais ficamos nos sentindo perdidos. Recentemente eu li um livro de Joe Dispenza e ele dizia que quanto mais nos parecemos com quem somos verdadeiramente lá no nosso íntimo, mais nos sentimos livres. E talvez esse seja o verdadeiro tchan dessa resposta. Por quê? Porque um pouco, né, de racionalidade para que eu consiga explicar isso vai ser necessário. Então, o nosso cérebro ele é dividido no lado direito e no lado esquerdo. Então, o nosso lado esquerdo ele é muito mais teórico, muito mais lógico, é o lado realmente racional, aonde a gente é mais prático, a gente compreende a linguagem, a gente está realmente mais pensante. O nosso lado direito é o nosso lado mais criativo, mais florido, vamos falar assim, né? Por quê? Porque é o nosso lado emocional, aonde a gente armazena as nossas memórias, aonde a gente tem a nossa intuição, tudo isso fazendo parte do nosso grande cérebro, essa máquina que faz com que tudo isso realmente aconteça no nosso dia a dia e que a gente tenha as devidas percepções. Agora, o porquê é que isso tem relação com a nossa pele? Quando a gente pensa em sistema nervoso, que é a junção da nossa medula com o nosso cérebro e todos os nervos que fazem, né, direção para os nossos braços, para as nossas pernas e para então toda a movimentação do nosso organismo, a gente entende que tudo isso faz parte da nossa homeostase corporal, aonde a união da nossa coordenação motora, de todos os nossos estímulos elétricos, toda a nossa produção bioquímica dos hormônios, dos neurotransmissores, mais toda a nossa parte cognitiva, né, que é o pensante mesmo, tudo isso é a nossa homeostase corporal. Mas e qual a relação disso com a nossa pele? É porque quando a gente estava sendo gerados lá na barriga da nossa mãe, a gente vai sendo desenvolvido em etapas, em partes. E essas etapas, muitas vezes, elas se desenvolvem de maneira unida e separada. Unida por quê? Porque se desenvolve ao mesmo tempo, mas em partes diferentes. Então, por que tudo isso tem relação, né? Todo o nosso sistema nervoso tem relação com a nossa pele. Porque tudo isso foi sendo desenvolvido ao mesmo tempo na barriga da nossa mãe. Tanto os nossos nervos elétricos, né? Tanto as nossas células de pigmentação da pele, quanto a nossa própria epiderme, que é essa pele que a gente toca, as nossas unhas, as nossas glândulas. Tudo isso foi sendo desenvolvido exatamente ao mesmo tempo. Então, o que um está sentindo, o outro também, por consequência, está sentindo. E é essa a grande chave de por que a nossa pele espelha os nossos órgãos, espelha os nossos estímulos, espelha os nossos sentimentos. E que talvez até então isso era obscuro, era uma sombra para você. E eu estou aqui justamente para te ajudar a clarear toda essa grande união, esse grande mistério que é a união da nossa pele com as nossas emoções, com a nossa mente. Mas e por que é que então o cérebro ele está totalmente relacionado com a nossa pele? É que a gente entende que muitas vezes ao longo do nosso dia a dia a gente está se sentindo bem e se olha no espelho e se sente bonita. Ou o contrário também é verdadeiro. Eu estressei-me aqui, né, no meu trabalho e eu chego em casa com uma cara de cansada, como se eu tivesse lutado o dia inteiro. Por quê? Porque aquela situação trouxe um mecanismo, uma bioquímica totalmente diferente de precisar fazer com que o organismo, né, emita esse tipo de estímulos e faça com que então a nossa pele também esteja transmitindo essa parte realmente de comunicação, vamos falar assim.
Então, quando a gente começa a mudar a nossa vida, a gente começa a mudar na nossa energia, começa a mudar o nosso jeito de comunicar aquilo que a gente está recebendo, aquilo que a gente está sentindo e principalmente a forma como a gente vai passar tudo isso. Então, a mudança, ela começa na nossa mente, ela vai passando pelo nosso coração até o momento em que ela chegue e que ela seja percebida pela nossa pele. E tudo isso é possível, inclusive a captação de toxinas através do nosso sistema nervoso. E o que acontece? A diferença do nosso sistema nervoso parasimpático e do nosso sistema nervoso simpático é o quê? Quando o nosso organismo recebe um estímulo que ele precisa entender que ele ou vai lutar ou ele vai fugir do leão lá de maneira primitiva, é onde o nosso organismo vai fazer o quê? Fecha o esfíncter do nosso intestino, para tudo que precisa de tempo, de tranquilidade no nosso organismo, dilata nossa pupila para que a gente esteja em estado de alerta. E isso é o nosso sistema nervoso simpático, é o nosso estado de estresse. E é quando a gente começa então a entender que a nossa respiração fica mais ofegante, a gente tende a estar com um ataque cardíaco, porque o corpo entende que precisa bombear sangue para o organismo receber toda essa energia, toda essa frequência cardíaca, porque ele ou vai precisar lutar ou ele vai precisar correr, fugir, né? Lá antigamente era do leão, mas o nosso cérebro não entende que a gente ter se estressado com a máquina de café é totalmente diferente em comparação ao nível de estresse do que tu ter que lutar com um leão ou do tu ter que correr do leão. E isso faz com que o nosso organismo acione exatamente os mesmos mecanismos. Assim como quando a gente está mais tranquilo, relaxado, fazendo com que o nosso organismo entre nesse estado de presença, né? Buscando então uma forma de se reconectar. Então a gente consegue fazer o quê? Fazer com que a nossa pupila fique mais relaxada, com que a gente produza de uma forma normal o estímulo de salivação. Além disso, a gente inibe a produção das nossas glândulas adrenais, que elas são as glândulas que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente relaxa o nosso reto, então tende o nosso intestino funcionar melhor e sem que a gente precise trancar. Então, todo o sistema, de uma maneira geral, o nosso sistema nervoso parasimpático de relaxamento flui de uma maneira melhor. E isso é transparente à nossa pele. Então, é por conta disso que a gente muitas vezes transparece aquilo que a nossa pele está falando, mas que o nosso corpo gostaria de estar fingindo. E tudo isso é possível por quê? Porque o nosso sistema nervoso faz a produção de neurônios, sim, mas principalmente o que acontece, o nosso intestino é responsável por em torno de 100 milhões de neurônios. Isso faz com que o nosso intestino seja o nosso segundo cérebro, né? Por quê? Porque ele está recebendo todos esses estímulos que o nosso cérebro está recebendo de igual forma. E isso faz com que a nossa pele esteja então totalmente conectada a nível cérebro, intestino e pele. E essa relação faz com que a nossa pele ou consiga mostrar toda a eliminação, né, do estado de desequilíbrio, de não saúde, ou esteja realmente absorvendo a saúde, os nutrientes, tudo aquilo que é realmente necessário para que ela absorva isso e se beneficie, principalmente, receba energia. E tudo isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente percebe que o nosso organismo está totalmente conectado, uma partezinha com outra partezinha, a gente consegue perceber de formas melhores. Quando, por exemplo, eu fiquei chateado com alguma situação e me saiu uma espinha no queixo. Então é porque a tendência é que eu recebi, que eu refleti mais raiva, que eu gostaria de colocar para fora a raiva. Assim como muitas vezes eu me fecho.
E então, eu ao invés de transpor todo esse sentimento para fora, né, comunicando aquilo que o meu corpo está sentindo, o que eu faço? Eu reprimo. Então, o meu organismo também vai sentindo. E o corpo é muito inteligente, ele vai somatizando tudo isso. E é por isso que a nossa pele passou então de ser apenas a beleza para um marcador de saúde. E hoje ela é principalmente estudada como um marcador de saúde, o que os chineses já sabem há muitos anos e já estudam há mais de 2000 anos a pele como um marcador de saúde. E se você gostou deste conteúdo, eu te convido a assinar o canal, ficar aqui comigo e entender cada dia um pouquinho mais a respeito dessa conexão da nossa pele, das nossas emoções com a nossa mente e fazer com que todo esse ciclo gire cada dia melhor, de forma mais consciente e principalmente mais verdadeira, para que eu também me beneficie com isso.